Ô, professor, mas se os DGs controlam tudo, é, e que tem todo um processo para que esse domínio, né, ele seja efetivo, chegou no momento que os DGs sabem que não vai evoluir para esses ataques nucleares, para essa guerra nuclear? Interessa a eles o caos, não a destruição total, mas um caos controlado, sim. Né? Ordem no caos, é o lema, né? Então veja bem, eu te pergunto, Glauber, existe como colocar uma nova ordem se já existe uma ordem estabelecida? Você, para colocar uma nova ordem, precisa que aquela ordem estabelecida deixe de existir. Vamos lá, raciocínio DG estratégico. Eu tenho uma ordem baseada em regras, como no Ocidente se diz. Vamos pensar aqui na década de 90, etc. Né? Estados Unidos, locomotiva econômica, a China ainda estava crescendo, China essa financiada pelos capitalistas. Quem construiu a China, já comentei aqui, foram os capitalistas, e eles não são tolos, eles não criaram inimigo à toa. Né? Então vamos lá. Você está prosperando, o mundo crescendo e uma ordem estabelecida funcionando bem. Se o outro quer implantar uma nova ordem, o primeiro passo é destruir a ordem atual. E ninguém vai aceitar uma nova ordem e a ordem que já existe vigente é boa. Então, colocar o caos é essencial para que você possa introduzir uma nova ordem que você projetou. Então, lá na década de 70, 80, os caras olham para frente e falam assim, pô, esse negócio aqui começou a dar certo. Ninguém vai aceitar uma nova ordem se está tudo bem, se está todo mundo prosperando. Então, nós precisamos do caos. Aí começaram a construir a guerra, fazer a guerra de quinta geração e construir o inimigo. A União Soviética caiu no início de 90, ela já não é um inimigo palatável, nós precisamos construir um inimigo que dê medo. Então, começaram a construir a China. Como é que os grandes globalistas e capitalistas transferiram suas fábricas para a China, seu dinheiro, seu know-how, sem perceber o que ia acontecer? Não existe isso. Sim, sim. Os caras estão lá na frente, eles pagam consultores, eles têm informação. Eles sabiam no que ia dar. Eles sabiam, mas eles tinham esperança que a população chinesa sofresse uma modificação e o Partido Comunista Chinês cedesse e saísse do poder. Pelo amor de Deus, o Partido Comunista Chinês, na época do Mao, matou milhões de chineses. Ele não ia ceder, todo mundo sabe que ele não ia ceder. Então, o que você precisou construir dentro da cabeça deles? Eu quero colocar uma nova ordem. A ordem atual está funcionando, eu preciso destruir ela. Eu preciso gerar o caos. Por quê? Porque eu gerando o caos, você vai aceitar aquilo que eu quero propor. É a equação simples da geopolítica da área de inteligência, né? Eu crio uma situação, espero uma reação para oferecer a solução. Então, se o Glauber tem um nível de vida bom, ele não vai aceitar um menor. Eu preciso fazer o nível de vida do Glauber cair para baixo do que eu vou oferecer. Porque ele estando aqui, ele vai aceitar essa minha proposta. Se ele estiver aqui, ele não aceita. Então, para que a vida do Glauber, o padrão de vida dele, faça com que ele aceite uma coisa inferior, eu preciso tornar ela superior ao que ele tem. Isso só com caos, Glauber. Entende? Então, foi necessário fazer essa modificação. Então, eu crio uma situação de conflito, de catalisadores bélicos, biológicos, de saúde, cibernéticos, infraestrutura, para que o seu padrão de vida caia e quando eu chegar para você, olha, eu consigo te colocar aqui. Só que para te colocar aqui, você vai precisar aceitar isso, isso e isso. Você vai precisar, Glauber, aceitar o CBDC. Você vai precisar aceitar os órgãos multilaterais dizerem qual é a política no seu país. E aí você vai pôr nas condições para que você, Glauber, que agora está aqui embaixo, volte a um padrão que é inferior ao que você tinha, mas é melhor do que o que você está depois dos catalisadores. A lógica é simples. Então, quando você me pergunta sobre os DGs, eles precisam, é um pré-requisito para o checkmate global, é um pré-requisito caos, mas não uma destruição total, mas um caos que gere medo, ansiedade e desestabilização da ordem vigente
para que através da equação eu crie uma situação, espero sua reação e ofereça a solução, você aceite a solução que eu já queria desde o início. Esse é o raciocínio básico dos DGs. Bom, enquanto o senhor fala isso para mim, eu penso logo nesse momento recente, né, de pandemia, né, onde foi restringido vários direitos das pessoas e o pânico foi tão grande que aceitaram voltar para uma condição inferior à que tinha. Outro ponto que eu lembrei também, pensei aqui rápido enquanto o senhor falava, é essa situação da eleição lá nos Estados Unidos, né? Você vê um Biden daquele jeito ali, então você vai aceitar facilmente um outro candidato que eu vou te oferecer no momento oportuno. É isso. Exatamente. A lógica é, você pegou, olha só, eu digo o seguinte, eu escrevi vários artigos há 10 anos atrás, onde eu comecei a explicar o modus operandi dos DGs. Depois eu abri o canal Checkmate Global há 4 anos. O Checkmate Global não é um site de notícias, não é um canal de notícias, é um canal de formação em geopolítica. Cada vídeo que eu coloco lá te prepara para essa situação atual e te mostra o que está acontecendo em termos de evidências e documentos. Você agora captou o raciocínio e já implantou esse raciocínio na questão do Biden. Claro que se eu te colocar um candidato ruim, qualquer outro que eu te ofereça depois que seja melhor, você vai concordar. E com a vantagem, ele vai ser um pouco melhor, mas não vai estar queimado. Porque ele vai aparecer na última hora, na reta final, se me convier. Entende? Então, assim, eu digo no seguinte, no Checkmate Global, né? Você, para entender o jogo, você precisa entender a mente dos DGs, as suas crenças, a sua forma de pensar, o seu modus operandi, as suas estratégias. Se você não entende isso, você tem dificuldade de compreender o que está acontecendo no jogo. Por que que os DGs financiaram a China? Por que que eles tornaram a China uma potência econômica e uma potência militar? Na década de 60, 70, a China não era potência econômica. Potência militar tinha um pouquinho de algumas armas nucleares, mas não que estão chegando agora a 1000 ogivas nucleares. Não tinha a maior marinha do mundo como tem hoje. Não tinham mísseis como tem hoje. Né? Quem fez isso foram os DGs. Foi o capitalismo que financiou isso. E eu mostro no canal, Glauber, que as maiores universidades do Ocidente e empresas do Ocidente continuam a cooperar com a China em tecnologias de dupla aplicação. Por que, então? Então você precisa entender o jogo para entender por que eles fizeram isso, porque eu preciso criar o inimigo. Sem inimigo não tem oposição, sem oposição não tem caos. Então, ao mesmo tempo que eu criei o Checkmate Global para falar numa linguagem mais acessível, de coisas que eu dou aula e falava em salas fechadas, por outro lado também o grande objetivo é preparar as pessoas para isso. Por quê? Quando você olhar uma notícia, você fala, agora eu entendi por quê. Como eu estou pegando o seu exemplo, você captou a estratégia e já aplicou a questão do Biden. Então é muito importante entender como funciona o jogo e depois você aplica isso a qualquer situação. Perfeito, muito bom. A Índia faz parte também? Tem um plano com a Índia também, porque a Índia também está em crescimento, né? Em evolução militar, econômica, tudo isso. A Índia é um verdadeiro, de certa forma, outsider. A Índia sempre foi pragmática. Você quer ver um exemplo? O primeiro-ministro Modi foi eleito, né? O primeiro-ministro da Índia foi reeleito. Ele teve na reunião do G7. Tá? Ou seja, ele foi na reunião do Ocidente, do G7. Né? Inclui Japão, mas na verdade é a reunião das grandes economias do Ocidente. Sabe o que ele vai fazer agora nos próximos dias? Está indo na Rússia visitar o Putin. Então a Índia é um grande exemplo de país pragmático. Um país que está buscando resultado, ele não busca alinhamento ideológico. A Índia se tornou independente, né, recentemente, depois da guerra. Já é uma potência nuclear, uma potência espacial e uma potência econômica. Com 70 e poucos anos de independência, a China já é uma potência e o Brasil tem 200 anos e não é potência militar, né? Uma economia razoável, mas não é como uma Índia que está crescendo de forma exponencial. Por quê?
Veja bem, Glauber, a Índia, ela liderou um grupo de países não alinhados. O que é não alinhados? Na época da Guerra Fria, não se alinhava nem com a cortina de ferro, nem com a OTAN. E tanto a Índia comprava armas dos Estados Unidos quanto comprava da União Soviética. O que ela queria? Olha, você vai me vender uma arma? Então tá, eu quero a tecnologia para eu fabricar. Ah, não vou te dar, eu vou comprar do seu oponente. Então a Índia, ela foi inteligente. Por quê? Porque a Índia foi atrás de resultado, não foi atrás de ideologia nem de alinhamento automático. O Brasil sempre produziu alinhamentos automáticos. Alinhamento automático não gera resultado, porque para que eu vou dar alguma coisa em troca se você vai me apoiar de forma incondicional? Qualquer coisa que eu fizer, você vai me apoiar. Então não preciso te dar nada. A Índia não. Você quer negociar comigo, você precisa me dar alguma coisa em troca. Então a Índia tanto comprou e compra armas dos Estados Unidos, como compra bateria antiaérea da Rússia, o SS-400 da Rússia. Então veja só o pragmatismo. Tanto foi agora no G7, e apertou a mão, o Modi foi lá na reunião do G7, apertou a mão do Biden, do Sunak, daquele Macron, como agora está lá na Rússia, está indo hoje ou amanhã para a Rússia, fazendo uma parceria estratégica com a Rússia, vai apertar a mão do Putin. Então, isso faz a distinção entre, por exemplo, latinos, que são muito emocionais, que produzem alinhamento automático por ideologia e por emoção, e eles que são pragmáticos. Estados não têm amigos, estados têm interesses. Eu não quero saber se você é preto, branco, azul, amarelo, se você é esquerda, direita ou centro, se você é hétero, homo ou o que for. Eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte: o que você tem para me oferecer? Isso vai me dar resultado? Você vai me transferir tecnologia para eu não depender mais de você? Ok. Então a Índia, com 70 anos de independência, já manda espaçonaves no espaço. Já botam instrumentos na Lua. E o Brasil tem 200 anos. Já era a 7ª, 8ª economia do mundo na década de 70, e o Brasil não tem nada. O programa espacial brasileiro não foi a lugar nenhum. Em termos de potência militar, o Brasil não tem armas de dissuasão. Né? Nossas forças armadas, para fins de predadores militares mundiais, não têm condição de confronto. E nós estamos nessa situação que estamos há 200 anos, porque produzimos alinhamento automático. A Índia vai se tornar uma das maiores economias do mundo, junto com os Estados Unidos e China, dentro de poucos anos. É grande produtora de conhecimento tecnológico, principalmente na área de informática. Né? É uma potência espacial, é uma potência atômica. Mas é o seguinte, é simples. Você não precisa ser meu amigo, você precisa me dar alguma coisa que realmente eu precise. Ah, eu não tenho nada para te dar, então boa noite, a gente não precisa se reunir. Né? É assim, simples dessa maneira. Nós, infelizmente, eu já comentei isso da outra vez, há uma visão muito romântica das coisas, os latinos. Uma visão romantizada, ideológica, parece filme de Hollywood ou então novela mexicana. Outros não, outros são frios, pragmáticos. O que você tem para me oferecer e o que eu posso ganhar com isso? Se você não tiver nada, nós não temos o que fazer juntos. Então a Índia está crescendo muito, se tornará dentro em breve uma das maiores economias do mundo, já é uma potência espacial e militar, e hoje ela é ouvida, Glauber. E eu pergunto a você, quantos líderes no mundo ouvem o Brasil antes de tomar uma decisão? Praticamente nenhum. Certo? A nível de potências. E a Índia é ouvida. Seguindo essa premissa que não tem muito o que oferecer, não tem muito o que interferir, né? Exatamente. Agora, não houve com a Índia esse movimento que houve com a China, então não tem esse... O senhor não enxerga os DGs querendo que a Índia vire essa potência para depois desequilibrar de alguma outra forma? É porque ela não tem esse perfil de antagonismo. Existe, inclusive, um pensamento na Índia, do governo, de que os indianos têm que ser amigos de todos os países. Sim. Os indianos têm que ser a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Os indianos têm um outro perfil totalmente distinto dos chineses. Os chineses invadiram lá o Tibete, etc., e pronto. Né? A mentalidade chinesa é totalmente distinta da indiana.
O indiano não tem esse perfil de antagonismo. Tanto que ele conversa com os dois lados, negocia com os dois lados. Como não é da natureza indiana esse tipo de confronto, veja bem, isso é bem conhecido, né? A independência da Índia não teve o Gandhi com aquelas marchas da não violência, os ingleses batendo nos caras, os caras não reagiam, né? Pacifismo, não violência do Gandhi, não é o perfil da Índia partir para uma agressão. Então ela não tinha o perfil para fazer o papel da China. Entendi. Então, é mérito deles mesmo, não tem essa... Não terem sido usados para isso. Exatamente, né? Eles não têm um perfil para ser usado, né? Aí eu pergunto outra coisa. Coreia do Norte. Um povo que não tem o que comer. Isolado, cercado. Também, de repente, não tem só armas nucleares, não. Desenvolvem mísseis balísticos intercontinentais. Quem deu essa tecnologia? Não é? Então, assim, o que acontece? Você começa a olhar e tentar perceber quem é o verdadeiro jogador por trás desses países. E o verdadeiro jogador é o que deu a tecnologia. O verdadeiro jogador é aquele que armou esses dois países que não tinham condições de desenvolver essa tecnologia. É aquele que realmente tem interesse em produzir o conflito e colocar um certo equilíbrio em algumas situações. Muitas pessoas pensam assim em relação à Coreia do Norte. Foi a China que passou a tecnologia nuclear para a Coreia do Norte. Qual o interesse que a China teria em ter um país armado ao seu lado que ela não pode garantir a fidelidade? Como agora. A Coreia do Norte está fazendo aliança estratégica com a Rússia. Isso. Se fosse a China que armou ela, teria feito um gol contra, né? Porque ela não pode garantir a fidelidade da Coreia do Norte. Eu dei indicativos que descartaria a China, né? Na minha cabeça ficou a Rússia. Né? Não é. Não? Fala mais. Não é. É alguém totalmente insuspeito, no caso da Coreia do Norte. Alguém que não gosta, que tem mágoas, tem problemas dentro desse jogo e que tem uma aliança com o Ocidente puramente de momento. Uma hora dessa eu desenvolvo o raciocínio melhor. Tá bom? Mas não é nem China nem Rússia que armou a Coreia do Norte. Nenhum dos dois. Não precisa aprofundar, você vai desenvolver o raciocínio depois. Mas você precisa ter a fidelidade que o cara vai startar de acordo com o teu interesse. Né? Então você tem que ter uma influência muito grande, né? Ou ter os controles sobre o botão e não ser o controle dele. Você pensa que o controle é dele, mas o controle não é dele. Sim. É um sistema... Sistemas nucleares são sistemas de segurança pelo menos em dupla. Não é uma pessoa só que starta. São 2, 3 pessoas diferentes, né? Que startam. E aí você talvez uma ou duas daquelas medidas de segurança não estejam exatamente sob o controle dos nacionais daquele país. Eu escutei, não lembro quem falou isso agora, que um ataque nuclear você acaba passando por outro país, né? Espaço aéreo. Espaço aéreo. E aí, nesse momento, para atacar a Coreia do Norte, por exemplo, se você passar no espaço aéreo de uma outra nação, desenvolve também ali, naquele momento, a reação, né? Sim. E aí fica Quanto mais distante o alvo, a possibilidade de detecção e interceptação aumentam. Por isso que a ideia da OTAN foi ter bases na Ucrânia. Sim. Porque você não teria que passar pelo espaço aéreo de ninguém. E o submarino nuclear também, né? Se você disparar mísseis contra a Rússia a partir da Ucrânia, não tem espaço aéreo de ninguém. Ele já entra na Rússia e já vai direto ao alvo. Agora, se você dispara um míssil lá da Inglaterra, da França, por cima de quantos países ele tem que passar? Por isso a Rússia tem um enclave dentro da Europa, chamado Kaliningrado. É um enclave dentro da Europa, armado com armas nucleares. Inclusive agora, nesse momento, surgiram informações de deslocamento de tropas da Rússia para a Bielorrússia.
que é um aliado da Rússia também, onde o Putin já implantou armas nucleares. Mas olha só como é que é. Dando um exemplo, voltando àquela questão que eu falei lá da Coreia do Norte, né? A Rússia implantou armas nucleares na Bielorrússia, mas cujos controles estão ainda na mão dos russos, apesar de estar implantado na Bielorrússia. Mas o controle é russo. Olha só, uma outra questão muito clara, assim, Glauber. Estados Unidos coloca mísseis na Ucrânia e autoriza atacar a Rússia. Mísseis, né, de vários níveis de capacidade destrutiva e de alcance dentro do território. Quando os Estados Unidos faz isso, qual foi o pensamento da Rússia? Então, se você pode colocar mísseis na minha fronteira e autorizar atacar o meu território, o que me impede de colocar mísseis também nos países que são seus inimigos e autorizar eles a te atacar com os meus mísseis? Então, sabe-se que a Rússia está entregando mísseis a vários países inimigos do Ocidente, incluindo o Irã, incluindo o Iêmen, quem sabe algum país na América Latina. Então, quando você aplica uma política, tem que imaginar o que pode acontecer no inverso, seguindo a mesma regra. A Rússia resolveu entregar mísseis em vários países que são antagônicos ao Ocidente. E esses países poderão utilizá-lo também como o Ocidente autorizou a Ucrânia a usar. Olha como é que você começa a ter um quadro muito mais complexo. Porque quando houver vamos imaginar que num conflito o Irã ataque com mísseis russos. Você não pode atacar a Rússia. Quem atacou foi o Irã. Da mesma maneira que, se fosse assim, um ataque da Ucrânia ao território russo com mísseis americanos, sim, a Rússia atacaria os Estados Unidos, não é o caso. Então você começa a armar países com tecnologia e poder destrutivo do qual eles não dispunham antes.